Vamos começar o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles pela mediunidade do orador Divaldo Franco. A série psicológica ela é composta por 15 volumes, são 15 livros que tratam de diversos assuntos. Os livros foram escritos de 1989 a 2011. Este é o primeiro livro da série, Jesus e a Atualidade, que foi escrito em 1989. E o último livro se chama Psicologia da Gratidão e foi escrito em 2011. A minha proposta é fazer um estudo, capítulo por capítulo, de cada um dos 15 volumes. O livro Jesus e a Atualidade é o primeiro livro da série e o primeiro capítulo se chama Jesus e Desafios. São livros que tratam de psicologia, têm conhecimentos em medicina e em diversas outras áreas. São livros complexos para o estudo e para o entendimento. Livros que tratam de áreas complexas com palavras complexas. São livros que quem está neste meio conhece que são livros difíceis de serem estudados. E o primeiro livro fala de Jesus e diversos temas, como Jesus e Desafios, por exemplo. Eu estava ouvindo há pouco tempo um amigo que é juiz em Minas Gerais e ele disse: dependendo da reputação do cientista, quando fala de Jesus, no dia seguinte é capa do jornal The New York Times. Por quê? Porque Jesus ele foi uma personalidade extremamente complexa que dificilmente é entendida nos dias atuais. Ele, pregado em uma cruz, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E ao lado de 2 ladrões, disse para os ladrões: estarão comigo no paraíso. Então é uma personalidade de difícil entendimento nos dias de hoje, 2017 anos depois. Então eu concordo quando ele disse isso, dependendo da reputação do cientista, quando fala de Jesus, no dia seguinte é capa do New York Times, pela complexidade da personalidade de Jesus quando esteve aqui na Terra. Então vamos iniciar o nosso estudo. Estes livros eles estão disponíveis na Amazon. Eu comprei na Amazon os meus 15 volumes. Também estão disponíveis no site da editora Leal. Podem ser comprados tanto em PDF na Amazon quanto fisicamente no site da editora Leal. Primeiro capítulo, Jesus e Desafios. A minha proposta é ler e comentar o capítulo. Jesus e Desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo anelando por conquistas mais importantes. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. É um começo muito importante. O espírito encarnado, ele sempre tem momentos pequenos de felicidade. Então ele busca essa felicidade, só que ele tem dificuldade em encontrá-la. Porque geralmente ele busca de maneira incorreta. Então ele
busca no campo dos sentidos físicos. E ele buscando no campo dos sentidos físicos, a dor o propele a voltar para o caminho correto. Então, quando iniciei a faculdade de medicina, aprendemos que dor é um dos sinais vitais, porque protege o ser humano contra muitas aflições. Então, além de ser um sinal vital, aqui no campo da psicologia, a dor ela vai redirecionar a criatura para o caminho correto que o liga a Deus. Então, a dor, quando a pessoa busca a felicidade através dos sentidos físicos, somente através dos sentidos físicos, a dor ela vai cutucar a pessoa para que volte à direção que o leva a Deus, a direção e ao sentido que o leva a Deus, porque muitas vezes estamos na direção em sentido oposto ao que nos leva a Deus. Então a dor ela vai alertá-lo: saia desse caminho porque não é o correto, você está se prejudicando e não vai conseguir atingir a felicidade. Então muitas vezes, mesmo que inconscientemente, a pessoa tem momentos felizes, só que ela não sabe como ela obteve esse momento feliz. Então ela volta a buscar esse momento feliz apenas nos sentidos físicos. E a dor arrasta a pessoa para a direção correta e a tenta colocar no sentido que o leva a Deus. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. Então, o estágio em que se demora. Então, se demora porque quer. Jesus disse: podeis fazer o que faço e muito mais. Então, ele deu a dica que se estamos infelizes é porque queremos. Então, nos demoramos nesse estágio porque não buscamos a felicidade de maneira correta. Então, vez por outra, experimenta a paz. A pessoa às vezes experimenta a paz e ela tenta, muitas vezes inconscientemente, buscar novamente essa paz, mas busca de maneira incorreta. E ela quer esta paz de forma duradoura. No começo são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. Então aqui são 3 estágios que o espírito Joana de Ângeles coloca. Primeiro, a pessoa tem uma vida em que predomina a dor, com intervalos de bem-estar. Depois ela adquire o que ela chama aqui de tranquilidade. E tem pequenos momentos de sofrimento, até que culmina com o estado de plenitude, que ela também chama de estado luminoso, na sua obra. Esse estado, a pessoa não tem aflição. E é um estado que é possível de adquirirmos mesmo aqui na Terra. Então, e esse estado, a pessoa ela sente uma imensa alegria de viver. De degrau em degrau, ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. A pessoa ela vai ascendendo, porque do mesmo jeito que o universo é infinito, o conhecimento também o é. Então a pessoa ascende, muitas vezes cai, mas levanta-se. Ela é atraída pelo tropismo, ou seja, tropismo seria uma forte atração do amor. Ou seja, a pessoa está na direção e no sentido de Deus. Então ela é atraída por esse tropismo. Então ela vai ascendendo de forma infinita, muitas vezes cai, conforme vai ascendendo, cai menos vezes e caminha em direção a Deus. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Então, quando ela culmina nessa plenitude sem aflição,
ela triunfa em si mesma. Porque já ouvi esta frase e achei interessante. As coisas e as situações não são entre nós e os outros. E ouso falar que nem entre nós e Deus, mas entre nós e nós mesmos. Continuando. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo, que é o amor. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Extremamente interessante esse parágrafo. A pessoa, ela vive para a fisiologia. Não que não seja importante, mas ela vive para se nutrir, para dormir e para se reproduzir. Ou seja, ela come, ela dorme e se reproduz. Então, quando a pessoa ela descobre e quer fazer essa mudança, ela descobre uma conspiração quase geral. Por quê? As suas heranças passadas, ou seja, seus vícios, ressurgem. As pessoas à sua volta não entendem a pessoa que quer se transformar para melhor e a tentam arrastar para onde pensavam que detinham a pessoa. Essas heranças e as próprias pessoas ao seu redor tentam retê-la no imediatismo. Ou seja, é o prazer pelo prazer, é o imediato. A pessoa não pensa no ontem, não planeja o amanhã. E quando a pessoa está ainda anteriormente esse estágio de querer se modificar, geralmente ela tem uma indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, o prazer, que termina por causar-lhe saturação, passando ao estágio de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Interessante também esse parágrafo. Geralmente, esse tipo de necessidade é como a água do mar. Quanto mais a pessoa bebe, mais sede tem. Ela busca apenas o prazer e termina por causar-lhe saturação. A pessoa bebe a água salgada e tem mais sede, até que ela se vê em um vazio existencial muito grande, que pode muitas vezes anteceder um estado patológico grave. Lentamente desperta para as realidades que antes não o sensibilizavam e de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. É a questão da preguiça. A pessoa, ela desperta para realidades que ela nunca viu, ela passa a ter metas e ela sente-se estimulada, porque ela sentiu, como disse nos parágrafos anteriores, ela sentiu esse estado de paz, mesmo que de forma ligeira. Então ela se sente propelida a abandonar a inoperância, a preguiça e quer, de certa forma, modificar sua própria vida. O psiquismo divino, nele latente, temos Deus em nosso interior, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Um parágrafo de difícil compreensão. O psiquismo divino está em nós. A pessoa, ela capta a emissão de mensagens somente nas ondas em que sintoniza. Ou seja, se eu estou sintonizado com o mal, eu vou captar mensagens que me propelem a fazer o mal, porque a origem dessa mensagem é o mal.
Então, obviamente, eu não me sentirei bem. Muitas vezes no começo me sentirei, mas invariavelmente estas ondas que têm origem o mal, elas irão me fazer mal, porque o mal sempre nos faz mal, sem nenhuma exceção. Desculpe. Então, quando sintonizamos com o bem, nós atraímos ondas que têm origem o bem e nos fazem bem, porque também estão sintonizadas com o psiquismo divino, que é o bem. O primeiro desafio de penetrar emoções novas o atrai, impelindo a tentames cada vez mais complexos, portanto mais audaciosos. Quanto mais penetramos, saímos da nossa zona de conforto, penetramos essas emoções novas, mais complexa e difícil fica a situação. No entanto, como vamos adquirindo mais conhecimento, mais experiências, fica mais fácil adquirirmos esses novos conhecimentos, essas novas experiências. Então, os tentames eles ficam mais complexos, só que a capacidade de compreensão da pessoa se amplia. Então, a pessoa ela adquire o conhecimento de forma mais fácil e, corretamente colocado pelo Espírito Joana de Ângeles, os tentames eles são mais audaciosos, porque eles batem de frente com interesses de muitas pessoas. Então, a pessoa que se destaca na sociedade, ela geralmente é perseguida de forma atroz, como foi Jesus na época, porque ela se destaca e ela muda o rumo em que a maioria das pessoas estão. Um colega da área da medicina usa em seus vídeos o termo que ele diz que um professor dele que inventou, que é a normose. Então as pessoas elas estão na normose. Elas vivem geralmente para as mesmas coisas. Quando o indivíduo se destaca, ele muda o rumo da sua própria vida, os tentames eles são mais complexos e a pessoa ela é audaciosa, porque ela desvia da normose. Ela desvia do que é comum na sociedade. Experimentando esse prazer ético e estético diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que a partir de então já não cessam, desde que é encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil, o que eu acabei de comentar. A pessoa, como conhece, o universo é infinito, por questões lógicas, o conhecimento também o é. Então a pessoa ela experimenta este prazer, que difere da brutalidade do primarismo, ela acostuma-se com esse prazer, ela vai se esforçar para ter novos cometimentos, novos empreendimentos, e a partir de então, esses empreendimentos eles já não cessam. Então ela encerra um ciclo de aprendizado, qual espiral infinita, ou seja, o conhecimento ele é infinito, inclusive para Jesus. Essa espiral infinita ela vai se desdobrando, o prazer ele se abre atraente, a pessoa vislumbra em sua frente outra questão que quer aprender e cada vez parece-lhe mais fácil, porque a pessoa adquiriu conhecimento e ela consegue subir o degrau para aprender mais de forma mais fácil, porque tem mais conhecimento e mais experiência. E isso se estende ao infinito, como disse Espírito Joana de Ângeles, qual espiral infinita. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção, para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas.
Parágrafo extremamente difícil, que envolve conceitos de química, inclusive. Então, vamos por frases. Na verdade, por períodos. Então, tudo na vida são desafios às resistências. Esse período diz muito. Tudo na vida desafia-nos a resistir. Então, temos que resistir. A cada escolha que fazemos, tomamos uma direção e um sentido e deixamos muitas coisas de lado. Então, temos que resistir muitas vezes a diferentes situações. Quando queremos mudar, temos que resistir às pessoas ao nosso redor, aos antigos amigos, antigas relações que muitas vezes não conseguem nos acompanhar. E devemos respeitá-los, porque não tem a obrigação, como todos têm a vontade ou o livre-arbítrio, todos têm a opção de não nos seguir. Então temos que resistir aos antigos amigos, colegas, relacionamentos que não conseguem, na maioria das vezes, nos acompanhar. Temos que resistir, como disse anteriormente, aos nossos vícios, à preguiça muitas vezes, mas cada vez que investimos no aprendizado, no conhecimento, as situações elas se tornam mais fáceis. Então as resistências elas vão ficando mais sutis e vai ficando muito mais fácil adquirir conhecimento, experiência, como uma espiral infinita. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção. A lei de entropia ela diz que tudo tende ao caos. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. A lei de entropia ela diz que tudo tende ao caos. É uma das leis que regem também equações químicas. Tudo tende à consumpção. Então, quanto maior a entropia de uma reação, mais exotérmica ela é, ou seja, mais calor libera. Então, a lei de entropia ela degrada a energia, ou seja, ela libera energia, ela consome energia. Degrada a energia que tende à consumpção, ou seja, a energia ela é degradada, então ela tende a se consumir, a se destruir, para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. Como tudo, segundo a lei de entropia, tende ao caos, a energia ela é consumida, ela é transferida de alguma forma para outros meios. Esta lei mantém o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Então, é um parágrafo também interessante. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis. Ou seja, não adianta tentarmos encurtar o telômero de nossos cromossomos, como já ouvi na faculdade de medicina. Não adianta tentarmos congelar nossos corpos para depois tentarmos ressuscitar o corpo morto. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis. O Espírito Joana de Ângeles foi taxativo. São inevitáveis.
Ou seja, nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. O corpo envelhece e morre da mesma forma como nasce, no cosmo biológico e no universo. Ou seja, o envelhecimento e a morte, eles acontecem inevitavelmente no universo biológico. Ela está falando de medicina, está falando do corpo humano. O envelhecimento e a morte inevitavelmente ocorre no universo biológico. Bio é vida. Então todos os seres morrem. E no universo, ela foi taxativa, no universo, todos morrem. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir-nos de natureza psicológica. Esse parágrafo é incrível, porque a fisiologia do organismo humano interfere nos fenômenos de natureza psicológica e o psicológico, da mesma forma, interfere na fisiologia do organismo humano. Tive a oportunidade de ter aula de patologia com uma professora que acho brilhante, e ela nos ensinou um pouco, pelo menos me ensinou um pouco do conceito de saúde e doença. Um dos conceitos de doença é quando não nos relacionamos bem com as pessoas ao nosso redor. Então, eu vou ler novamente o parágrafo para entendermos melhor. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem, para as células musculares. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos, a interferir nos de natureza psicológica. A fisiologia da pessoa interfere no campo mental, nos automatismos psicológicos e o campo psicológico do ser humano influencia no fisiológico. Isso ocorre constantemente, 24 horas por dia. Um pensamento que a pessoa tem pode influenciar nos seus batimentos cardíacos. O batimento cardíaco da pessoa influencia na circulação do sangue, que influencia na irrigação das células, que influencia na frequência respiratória, que constitui fator básico sem o qual a vida perece. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. Parágrafo de importância essencial. Do mesmo modo que a área psicológica interage com a área fisiológica do ser humano, no campo moral ocorre da mesma forma. O ser humano nunca retrocede, ninguém piora, mas estaciona, e não deve estacionar sob pretexto algum. Nunca passaremos um dia e no dia seguinte estaremos pior.
É impossível. O espírito não retrocede, mas estaciona. Ou estaciona ou evolui. No progresso, a evolução é inevitável. Ela pode acontecer de uma maneira planejada ou retardada e contra marchas, mas ela é inevitável. Mesmo que não queira, o ser humano, o espírito, ele irá evoluir, porque o progresso é inevitável. A felicidade é o ponto final. Tudo o que fazemos busca a felicidade. Não existe, ao menos que a pessoa esteja em um estado de transtorno psiquiátrico grave, todos querem ser felizes. A felicidade é o ponto final. Cabe a nós buscarmos da forma correta ou da maneira incorreta a felicidade. Quem busca da maneira incorreta chega lá, mas demora muito mais. Quem busca da forma correta chega mais rápido e mais fácil à felicidade. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Não devemos retroceder, senão para reabastecermos-nos de forças, planejarmos, meditarmos, orarmos e prosseguir nos embates, em lutas, que muitas vezes são atrozes. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Ninguém cresce sem enfrentar desafios. Ninguém cresce sem superar etapas. Ninguém cresce sem vencer estágios inferiores. O crescimento de qualquer ideal. Ela corretamente generalizou. Qualquer ideal, precisamos superar etapas, vencer estágios inferiores e enfrentar desafios. A sequoia culmina a altura e o volume máximo, célula a célula. Através da mitose, a sequoia culmina em sua altura e volume máximos. O universo se renova e prossegue molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Quanto mais facilidades temos, dependendo da capacidade de compreensão de cada um, mais prejuízo. Porque a pessoa que desfruta de muita facilidade, ela se perde muito fácil. Ela não tem estímulo e ocorre um prejuízo para a ação. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quanto mais facilidade, mais difícil é a prova, dependendo do conhecimento, intelecto, moral do espírito. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Jesus teve desafios. E há pessoas que se julgam detentores do poder de não ter e não enfrentar desafios, sendo que Jesus teve um suceder incessante de desafios. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Jesus veio e sabia para que tinha vindo, planejava as suas ações. Então, ele teve embates no meio social e familiar que constituíram-lhe os primeiros impedimentos e foram ultrapassados, porque ele veio para uma finalidade superior
e planejava suas ações. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando sem ira ou medo. Jesus foi o exemplo. Ele não assumiu a tarefa de ninguém, mas também ele não deixou de demonstrar como fazê-las. Ele enfrentou situações, pessoas e circunstâncias que chegaram provocadoras para ele. Apesar disso, não deteve-se. Continuou íntegro, enfrentando sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. 2017 anos depois. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza tua marcha indômito, sem abalar-se, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Não aguarde comodidades que não mereças e agradeça por não as ter. Porque quem tem muitas comodidades cai em erro muito facilmente. Realiza a tua marcha sem abalar-se. Preserva os teus valores íntimos. Preserva-os. Se tem valores, preserva-os. E aumente esses valores na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenha ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Em uma passagem que está em um dos evangelhos, quando o discípulo de Jesus temeu, a barca começou a afundar. Então quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Jesus disse: homens de pouca fé. Quando a pessoa teme, ela se perde invariavelmente. O medo é uma das situações que bloqueiam muito facilmente a nossa evolução. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual.